quais foram os shinobis mais poderosos de Naruto clássico, e qual seria a ordem do menos poderoso para o mais poderoso entre eles. É o que vamos ver no vídeo de hoje. Normalmente, quando as pessoas analisam isso, elas consideram apenas o que acham, e isso é um erro. Não podemos analisar o raso, só o que parece ser óbvio. O que devemos compreender é aquilo que o autor quis estabelecer como certo. Kishimoto desenhou para nós, literalmente, a hierarquia de poder, onde isso está presente não só nos feitos, mas também nas citações e nos comportamentos dos personagens. Kakashi, Jiraiya, Itachi, Orochimaru, Tsunade e Hiruzen. Acredito que esses sejam os nomes de mais destaque no clássico, e podemos analisar o nível deles que Kishimoto quis estabelecer os comparando diretamente, considerando tanto seus comportamentos, as citações e os feitos. Independente do que você acha e pareça lógico para você, o que o autor quis estabelecer será sempre maior, e entender as intenções do Kishimoto é entender que ele quis estabelecer um equilíbrio entre os Sanins, onde ele fez questão de nerfar os três para sinalizar igualdade. Ah, mas se eles eram do mesmo nível, então por que nerfá-los? Isso aconteceu, pois, para que a obra fluísse, Kishimoto teve que nerfar o Orochimaru. Então, para que não ocorresse uma luta injusta do Orochimaru nerfado versus dois Sanins inteiros, Kishimoto deu um jeito de nerfar todos, fazendo a Tsunade ter aquela fobia e dopando o Jiraiya. Querendo ou não, isso só demonstra a igualdade de poder entre eles, onde, estando nerfados, são do mesmo nível. Então, não estando nerfados, continuariam no mesmo nível. Fica meio que na cara o que o Kishimoto quis fazer, e é importante entender que Kishimoto quis estabelecer isso. Eu diria que Orochimaru é o personagem mais importante para entendermos o nível dos outros personagens do clássico. Isso pois, como eu falei, devido ao nerf que ele teve após enfrentar Hiruzen, os outros Senins tiveram que ser nerfados, dando a entender que são do mesmo nível. E aproveitando que falei da batalha dele contra o Hiruzen, o quão poderoso era o Hiruzen. Muitos fãs têm dificuldade de entender isso justamente por não tentar entender quais eram as intenções do Kishimoto. Durante a batalha contra Orochimaru, Hiruzen não ficou nem um pouco atrás do Sannin. Ele bateu de frente no Taijutsu, e isso no mínimo o iguala com os outros Sannins também, devido ao nível parelho entre eles, algo estabelecido por Kishimoto futuramente, que já comentei anteriormente. Mesmo assim, Hiruzen estava velho, e isso muitas vezes é destacado por Orochimaru, dando a entender que Hiruzen seria superior a ele. Mas tá, o tema é entender o nível deles no clássico, então não vou me aprofundar no nível que Hiruzen poderia ter antes disso. Apesar do Orochimaru ter destacado muitas vezes que Hiruzen estava velho e mais fraco, isso não significa que Hiruzen estava mais fraco que Orochimaru, até porque não estava. Vimos ele batendo de frente com Orochimaru. Hiruzen apenas estava mais fraco se comparado com antes, onde ele era assustador. Afinal, Orochimaru não esperou ele ficar velhinho à toa. Orochimaru esperou por muito tempo para atacar Konoha, e mesmo que Hiruzen estivesse mais fraco, Orochimaru não se garantiu sozinho, pois usou o Edo Tensei. Ele reconhecia o nível do Hiruzen. Mesmo que os Edo Tensei não tivessem o mesmo nível, eles não eram tão fracos como pensam. Essa impressão pode ser gerada pelo fato do Hashirama não ter usado técnicas colossais, mas é questão de considerar o óbvio e entender o personagem. Como sempre falo do Hashirama, ele só usava as técnicas colossais para enfrentar adversários igualmente colossais. Estou se referindo ao tamanho aqui, tanto que em sua luta contra Madara, após parar Kurama, ele vai para o chão enfrentar Madara diretamente. Isso pois as técnicas colossais dele é mais fácil de imobilizar um Susanoo e Kurama, mas é mais difícil de acertar um ninja, pois eles são mais velozes. O adversário do Hashirama aqui era apenas um ninja, então não tinha por que ele criar uma floresta. Eu diria que o único nerf considerável foi o Tobirama não ter usado o Hiraishin, mas eu acredito que o Kishimoto decidiu que o Tobirama teria o Hiraishin só depois. Fora isso, vimos o Hashirama usando técnicas extremamente poderosas que ele nunca mais usou, como aquele Genjutsu que deixa tudo escuro. Na animação, por exemplo, Hiruzen diz que eles estavam tão fortes como nunca, dando a entender que a velocidade e a força física deles não foi muito alterada na forma do Tensei, e talvez o Kishimoto nem estivesse pensando no nerf da técnica na época, tanto que ele destacou os personagens falando que aquilo era uma batalha
batalha nível Hokage, ou seja, ele destaca e deixa nítido o alto nível deles. Ou seja, o velhinho bateu de frente com 2 Kages e um Sannin. Esse era o real nível do Hiruzen que Kishimoto quis estabelecer na época. Naquele momento, mesmo mais fraco e velho, Kishimoto quis dar a entender que Hiruzen estava bem mais acima do nível de um Sannin. Afinal, o Hokage era apontado na época como o maior exemplo de força da vila. Então teríamos até então o Hiruzen no topo da hierarquia de poder e os Sannins logo abaixo, os Sannins equilibrados. Ainda usando o Orochimaru para entender o nível dos outros, até porque, como eu disse, ele é o melhor personagem para isso, tivemos um breve encontro entre Orochimaru e Kakashi. Não temos muito o que comentar sobre esse acontecido, mas é importante se desligar um pouco da obra e entender o que o Kishimoto quis estabelecer com esse momento. Então temos duas possibilidades. Kakashi analisou que se houvesse um confronto ali, um dos dois iria morrer. Então seria o Kishimoto estabelecendo que Kakashi é do nível de um Sannin. Porém, Kakashi tremeu para Orochimaru. Então isso pode ser interpretado que Orochimaru, assim como os outros 2 Sannins, estariam um pouco acima do nível do Kakashi. Também nos tinha sido apresentado a rivalidade entre Kakashi e Gai. E vimos eles lutando em conjunto quando Orochimaru invadiu Konoha, dando a entender um equilíbrio entre eles. Vale lembrar que eu não estou considerando o que foi mostrado no Shippuden. A minha análise aqui é entender quem era o mais poderoso do clássico, analisando o que foi mostrado e tentando entender o que o Kishimoto quis estabelecer. Como eu disse antes, tem 3 formas de entendermos o nível dos personagens, analisando seus feitos, as citações e o comportamento deles. O que seria entender o comportamento? Orochimaru era inteligente, ele esperou Hiruzen ficar mais velho, e mesmo que destacasse que ele estava mais fraco, Orochimaru usou o Edo Tensei, pois ele compreendia o nível do Hokage, que inclusive parou o Edo Tensei e quase arrancou a alma do Orochimaru. Então imagina se o Orochimaru não tivesse cansado o Hiruzen antes com os Edo Tenseis. Ou seja, Orochimaru se comportou de acordo com a compreensão que ele tinha do nível do seu adversário. Caso contrário, ele teria levado a pior. A compreensão do Sannin ditava seus movimentos, e podemos ver isso após sua batalha contra Hiruzen, onde, extremamente revoltado com o resultado da batalha, Orochimaru diz que nada disso teria acontecido se ele tivesse conseguido o corpo do Itachi, mas que era tarde, pois Itachi era mais poderoso que ele. Além da afirmação onde já coloca Itachi tanto acima do Orochimaru quanto acima do Hiruzen, também podemos entender que, independente do quão poderoso Hiruzen e os outros Sannins eram, Orochimaru não recuou contra eles e quis lutar, pois ele compreendia o nível dos seus adversários e observou a possibilidade de vitória, algo que contra Itachi ele já considerava impossível. Como eu disse, é importante se desligar um pouco da obra e tentar entender quais eram as intenções do autor, principalmente porque tal afirmação é feita antes do Itachi entrar em combate, então seria o autor já estabelecendo o nível dele para entendermos quando fosse mostrado. Não só temos isso, como também, apesar do Kakashi ter tremido para Orochimaru, afinal ele era assustador, Kakashi não observou uma derrota certa. Ele analisou que um dos dois poderiam morrer, enquanto contra Itachi, mesmo Itachi mal se movendo na batalha e Kakashi desta vez não estando sozinho, o Hatake diz para caírem na real, pois o Uchiha estava em outro nível. Seria o Kishimoto estabelecendo de vez a hierarquia de poder do clássico. Em relação ao Kabuto, eu o colocaria abaixo do Kakashi, isso pois o Kishimoto nerfou os Sannins para que acontecesse uma batalha justa entre eles, mas ele não nerfou o Kabuto, pois achou que não precisaria. Ele upou o Kabuto na verdade com aquelas pílulas. Ou seja, enquanto temos um Kakashi considerando uma possível vitória contra um Sannin, já que ele analisou que um dos dois morreria, tínhamos o Kabuto upado contra um Sannin nerfado. Então já tínhamos o nível deles estabelecido entre linhas. É literalmente muito bem desenhada pelo autor a hierarquia de poder estabelecida no clássico, onde teríamos Kabuto e talvez Kimimaro e Haku, acima deles Kakashi, Gai e Kisame, e até mesmo os Zabuza, e acima deles os 3 Sannins, sendo Orochimaru, Jiraiya e Tsunade. Acima dos Sannins, o Hokage, Hiruzen, e acima do Hokage, Itachi Uchiha. Novamente, isso não considera o Shippuden, estou analisando apenas o que foi apresentado no clássico. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo do Nação Anime. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Se inscreve no canal Nação Anime e curta nossos vídeos.